Bom dia, igreja, a paz do Senhor Jesus para todos nós. Glória a Deus, aleluias, por mais um momento aqui na presença do nosso Deus, aprendendo mais um pouquinho da sua palavra, edificando a nossa casa na rocha que é Jesus Cristo, amém? Igreja, o Senhor colocou no meu coração para nós estarmos falando de alguns acontecimentos para este último tempo, esta última hora, que vai acontecer com a igreja, que vai acontecer com a humanidade, que vai acontecer no nosso mundo, amém? Então, os estudos, muitos falam escatologias, né? Que é o estudo desses últimos acontecimentos, tá? Porém, teólogos, filósofos, sociólogos, alguns sociólogos, um pouquinho de cada, né, igreja? Eles gostam de estudar isso, tá? Porém, nós cristãos devemos saber um pouquinho desses acontecimentos, para nós não ficarmos perdidos, para nós não sermos enganados, tá bom? E o Senhor colocou alguns acontecimentos no meu coração para a gente estar estudando junto. Primeiro nós falamos aqui do pecado original. Depois nós falamos do plano de salvação e dos princípios de dores, tá? Que já está acontecendo. Ontem nós aprendemos um pouquinho sobre o anticristo, como que ele está, já o espírito do anticristo já está no nosso meio e como ele vai ser apresentado, mas que nós temos que continuar amando e adorando ao Senhor, tá bom? Quando ele for apresentado, se nós estivermos aqui, nós vamos amar e adorar ao Senhor. E se nós não estivermos aqui, aleluias, as pessoas que vão ficar, né, porque muitos vão ser salvos durante a grande tribulação, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, essas pessoas que vão ficar também, que elas possam amar e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento. Igreja, é um tema assim que muitos teólogos, tá, têm uma linha de pensamento, filósofos, cada um tem uma linha de pensamento. Uns acreditam que nós, a igreja que aceitou Jesus, a igreja que obedeceu, a igreja que fez a vontade do Senhor, né? Alguns desses teólogos acreditam que nós não vamos passar a grande tribulação, nós não vamos precisar, nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. É o pré-tribulacionista que fala, né? Outros teólogos acreditam que nós vamos, no meio da tribulação, quando o anticristo for apresentado, quando o acordo for quebrado, porque vai ter um acordo de paz, né? Só que ninguém vai conseguir honrar aquele acordo, então vai ter as guerras, vai começar as guerras, vai começar a grande tribulação mesmo, né? Como nunca se houve. Então, muitos acreditam que quando começar, a igreja de Cristo será arrebatada no meio da grande tribulação, porque o acordo, eles falam, nós vamos falar isso amanhã, que será 7 anos, né? Mas fala que a igreja vai ser arrebatada no meio desse período, no meio dos 7 anos. Uns acreditam dessa forma, eles pegam versículos e eles mostram, tá? E outros acreditam que vai ser depois da tribulação. Então, cada um tem uma linha de pensamento, cada um tem uma fé, eles mostram na Bíblia. Porém, igreja, nós não podemos ficar brigando por causa disso, porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem o amor de Jesus, não conhecem a Cristo. Se você acredita que vai antes, glória a Deus. Se você acredita que vai ficar aqui na metade você vai subir, glória a Deus. Se você acredita que você vai ter que passar toda a tribulação aqui, glória a Deus, tá bom? É a fé de cada um. Nós devemos respeitar a fé de cada um. Por quê, igreja? Porque senão nós temos o espírito do anticristo, nós vai ficar brigando por causa disso, né? Porque Jesus nos chamou para anunciar o evangelho, não para ficar discutindo se é antes ou depois. Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua fé, tá bom? Porém, o que nós temos que acreditar é o que é o arrebatamento e que ele vai acontecer. O arrebatamento, igreja, é para os cristãos, aqueles que têm fé, que eles acreditam. Então é nisso que nós temos que acreditar. Vai ter o arrebatamento. Jesus vai voltar para buscar a noiva dele. E isso nós temos que acreditar. E por que é arrebatamento? Que vai ser assim, ó, de repente. Tá? Vai ser de repente. Então é nisso que nós temos que acreditar. E quais os versículos da Bíblia que nós acreditamos no arrebatamento, tá bom? Então vamos lá. Primeiro versículo o Senhor colocou no meu coração, o primeiro livro, encontra-se no Evangelho de Mateus, aleluias, capítulo 24, versos 36 em diante. Porque, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem
os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aqui foi quando Jesus estava na terra, ele falou que ninguém sabia. Porém, igreja, Jesus agora ele sabe, porque agora ele já está sentado à direita de Deus, então ele já sabe tudo que está acontecendo aqui. Ele mesmo próprio vai vir dar ordem, né? Para o arrebatamento, vai vir buscar a noiva, então ele já está sabendo sim, tá bom? E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque nos dias de Noé, ninguém acreditava em Noé, né? Quando Deus falou para ele construir uma arca que ia acabar com a humanidade, né? Com a espécie humana, né? Ninguém acreditava, zombavam de Noé. E assim será também, portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Sim, será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Por que que Jesus está ensinando dessa forma? Porque é assim que vai ser o arrebatamento. Vai estar duas pessoas, um era crente, outro não era. Um acreditava no Senhor, outro não. Vai ser deixado que não acreditou, vai continuar a vida aqui, vida que segue. Porém, um vai ser arrebatado, vai sumir. Aí já tem até, né, filmes falando, né? Porque o inimigo, ele sabe o que vai acontecer. Tem muitos que ainda não acreditam, mas o inimigo já sabe. Então já estão fazendo filme que é o ET, que vai ser abduzido, tá bom? Mas não é nada disso, é o arrebatamento, vai sumir mesmo. E nós temos que acreditar nisso. Você vai procurar um ente querido seu que é cristão. Se você não aceitou Jesus, ele foi para a glória, ele subiu. Tá bom? Ele subiu, o Senhor subiu, Jesus levou ele nos ares, tá? Então é assim que vai ser o arrebatamento. Vai vir buscar a igreja de Cristo. A igreja que obedeceu, a igreja que foi fiel, a igreja que amou, a igreja que adorou, a igreja que não se corrompeu, a igreja que ficou nesse caminho apertado, a igreja que fez a vontade do Senhor. Essa será arrebatada. E eu creio em nome de Jesus que o arrebatamento é para nós, igreja. Nós temos que acreditar nisso, tá bom? E nós temos também que orar por nossos entes queridos, por aqueles que não aceitaram Jesus. Muitos ficam só brigando, fazendo confusão. Não, nós temos que orar, nós temos que pedir para o Senhor para salvar todos, salvar nossos parentes, salvar nossos amigos, salvar até os inimigos. Nós temos que orar. Toca no coração desses ímpios, dessas pessoas, porque Deus não quer que ninguém se perca. Igreja, amanhã nós vamos falar um pouquinho da grande tribulação, né? Mas eu não desejo a grande tribulação para ninguém. Tá? O meu desejo, a minha fé é que nós vamos subir, e a minha fé é que antes de começar a grande tribulação nós já estejamos lá nos ares com o Senhor Jesus. Essa é a minha fé, a minha confiança, tá bom? E essa é a nossa certeza que nós vamos sair daqui, aleluia, porque vai ficar terror mesmo. Ah, irmã, você tá apavorando? Não tô, tá na Bíblia, igreja, tá na Bíblia. E eu não desejo isso para ninguém. Então eu quero que todos nós aceitamos Jesus mesmo como nosso único e suficiente Salvador, para que quando vier o arrebatamento, ah, irmã, mas eu já fiz tanta coisa errada, ah, irmã, eu já pequei tanto, será que eu vou ficar na grande tribulação, igreja? Lembra do pecador que estava ali na cruz, que ele estava condenado já, ele olhou para Jesus todo ensanguentado naquela cruz, e ele reconheceu Jesus como filho de Deus. Ele reconheceu, ele era todo pecador. E Jesus naquele instante, não deu tempo nem dele descer as águas, mas ele aceitou o Senhor. Ele se converteu a Cristo. Ele acreditou em Jesus, ele acreditou. Ele falou para Jesus escrever o nome dele. E Jesus falou, ainda hoje estará comigo no paraíso. Então ele foi salvo. Então não importa o que nós fizemos, o importante é nós aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, tá bom? E tá falando aqui, ó. Lá no verso 41, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Aquele que não acredita vai ficar para a grande tribulação. Uns vão subir no arrebatamento, os outros vão ficar na grande tribulação. Aí é outra história que nós vamos aprender amanhã, tá? Vigiais, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Quando Jesus estava falando aqui, ele estava aqui na terra ainda, não sabia, mas agora ele já sabe, tá bom? Mas considerai isso, se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, entre vós
Por isso estáis vós a perceber também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Nós não sabemos, mas Jesus já sabe. É por isso que ele fala, fica preparado, para de confusão, para de briga, tira essas coisas, sai desse caminho, volta para Jesus, se arrepende, porque cada dia mais está próxima a vinda do Filho do Homem, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que, aleluia, estar aqui, ó, vigiantes todos os dias. Lembra das 10 virgens? 5 eram prudentes, 5 loucas. Às vezes a gente buscava unção, azeite. O que é unção? É você meditar, é você buscar a presença do Senhor, tá bom? É orar. Ah, irmã, eu não consigo, peça a força para o Espírito Santo. Ah, eu não consigo largar o pecado, fecha a porta do quarto, peça para o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo aqui ainda com a gente, igreja. Isso aqui vai ser tirado. Depois que Jesus fizer o arrebatamento, vai ser tirado o Espírito Santo de nós, vai ser tirado daqui dessa terra. Então aí, igreja, vai ser outra história. Amanhã nós vamos aprender um pouquinho, tá? Mas olha, aceite Jesus se você não aceitou ainda. Ame a Jesus, volte para o caminho, procura fugir do mal, tá bom? Porque o arrebatamento vai acontecer, igreja, num piscar de olhos, então vigia. Olha o que fala. Muitas das vezes nós perguntamos, Senhor, e aquele meu ente querido que faleceu em Cristo, né? Porque a gente se preocupa com aqueles que faleceram, a gente se preocupa com nossos parentes, com a nossa família, com nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossos cunhados, nosso sobrinho. A gente se preocupa, igreja, com os vizinhos, a gente tem que se preocupar, né? Porque a gente não quer ir só nós, né? Tem gente que fala, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas e aqueles que ainda não aceitou Jesus? Jesus, misericórdia, tá bom? Misericórdia desses ainda que não te aceitaram, tá bom? Então, igreja, nós temos que nos preocupar. E muitos de nós, muitas das vezes, nos preocupamos com aqueles que já faleceram. E olha que o Senhor fala, o apóstolo Paulo, consolando o povo, né? Falou, deixou escrito aqui em 2 Tessalonicenses, aleluias. 1 Tessalonicenses, vamos procurar aqui. 1 Tessalonicenses, aleluias. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 em diante, acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, aqueles que faleceram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, aqueles que morreram com Cristo, Jesus vai também arrebatá-los, tá? Olha que alegria, né? Não é somente nós que estamos vivos. Ou se eu morrer hoje, eu tenho certeza que Jesus vai me salvar também. Essa é a minha confiança, é a fé, tá bom? Mas se eu estiver aqui no dia do arrebatamento vivo, eu também tenho certeza que Jesus vai me salvar. Então, aquelas pessoas que já faleceram em Cristo, irmã, mas como eu sei que a pessoa morreu com Cristo? Igreja, olha só, ninguém pode falar, e eu falo bem assim, eu sempre falo isso, ninguém pode falar que ele ali não está salvo porque ele morreu sem Cristo. A gente tem que lembrar do ladrão na cruz. No último minuto, segundo, ele aceitou Jesus. Então, nós não sabemos o que aconteceu a última conversa do suspiro daquela pessoa. Ninguém sabe. Quem sabe é Deus. Quem sabe é Jesus Cristo, tá? Você não, mas ele não tinha uma vida com Cristo. Mas ele não andava com Cristo. Mas ele fez isso. Mas ela fez isso. Mas você não sabe o que aconteceu com aquela pessoa. Né? Sempre quando as pessoas estão nos hospitais, tem aquele grupo que vai lá fazer o apelo para a pessoa aceitar Jesus. Então, nós não podemos julgar ninguém, tá, igreja? Só tem um juiz, glória a Deus por isso, que é nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, tá? Então, nós não podemos falar. E tá falando que aqueles que morreram com Cristo, dizendo, pois isso pela palavra do Senhor, tá? Dormem, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também ao cremos, que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, esta palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem.
porque o mesmo Senhor descerá do céu, tá? Então isso aqui também já faz parte do arrebatamento. Primeiro, olha como que Jesus é lindo. Primeiro, ele vai chamar, a voz do Senhor vai despertar aqueles que dormem. Nós temos um espírito, igreja, tá bom? Todos nós temos espírito. E quando nós morremos, o espírito torna para o Senhor. Então, aqueles que dormem, que faleceram, o Espírito tornou para o Senhor. Só que quando o Senhor acordá-los com a voz, vai chamar todo mundo pelo nome, tá? A voz do Senhor tem poder no mar, a voz do Senhor tem poder na terra, a voz do Senhor tem poder nos ventos, a voz do Senhor. Jesus falou para lá, sai para fora, e Lázaro estava morto e Jesus saiu. Lázaro saiu, né? Então a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor vai vir como estrondo, todos vão ouvir, tá bom? Os mortos vão ouvir e vai chamar pelo nome, o Espírito do Senhor. Irmã, onde que tá isso, irmã? Então vamos lá, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 5, versos 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem, sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Aqui vai ser o juiz, né? Mas todos vão ouvir a sua voz. Amém? Aí vamos continuar aqui para a gente finalizar. Aleluias. Aqui, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os mortos, o Espírito do Senhor vai tomar eles, vai voltar para os corpos dele. Irmã, mas ele morreu queimado. Irmã, mas não achou o corpo dele. Irmã, mas perdeu o corpo dele no mar. Irmã, ele foi decapitado, não tem perna aí. Esse corpo nosso será trocado para um corpo glorioso como o do Senhor, tá bom? Então não importa o jeito que ele morreu, o corpo será transformado. Glória a Deus. Então Jesus vai dar aquela voz nos ares, igual tá falando aqui, ó, nos ares, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai ser primeiros que morreram, vão ressuscitar, vai assim, ó, um pouquinho na nossa frente, em nome de Jesus, tá bom? Vão ressuscitar primeiro, vai trocar o corpo glorioso, tá? Vai ter um corpo glorioso como o de Jesus. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. Jesus não vai vir aqui. Nessa primeira, no arrebatamento, Jesus não vai voltar nessa terra. As pessoas misturam muito o Evangelho de Mateus capítulo 24. Acho que tudo aquilo vai acontecer num dia só. 24, 25 não é, igreja. Primeiro Jesus vai chamar, vai nos arrebatar e nós vamos para os ares, tá bom? Nós vamos subir. Um vai ficar moendo e o outro vai subir. Um vai estar ali na casa e o outro vai subir, o que não acreditou. Quem acreditou vai subir, tá bom? Vai encontrar com Jesus nos ares. Por que os ares? Para mostrar que Jesus venceu as potestades. Porque onde ficam as potestades? Os principais, não é nos ares? Jesus vai vir no ar. Eu tenho poder no ar. E vai subir, nós vamos para o ar, onde nós nem poderíamos entrar, né? E nós vamos para os ares, a potestade não vai poder tocar em nós, tá bom? E aí a gente vai se encontrar os mortos primeiro, lembrando, vai trocar o corpo, um corpo glorioso, vai ouvir a voz do Senhor. Todos os que estão no sepulcro vão acordar, porque nós aprendemos aqui em João, capítulo 5, versos 28, que a voz do Senhor vai acordar cada um deles. Oh, glória, aleluias! E eles vão subir primeiro e nós depois. Esse vai ser o arrebatamento. Vai ser 7 anos de alegria no céu e 7 anos de tribulação nessa terra para aqueles que ficaram aqui. Vai ser grande tribulação, igreja. Tribulação, não é essa tribulaçãozinha que xingaram nós no comentário, não é essa tribulaçãozinha que o parente está perseguindo, não é essa tribulaçãozinha de perseguição dentro da igreja, não é essa tribulaçãozinha de perseguição no trabalho, de alguma coisinha que está acontecendo, uma aflição com o esposo. Não é essa tribulação. A tribulação como tal antes nunca se viu, tá bom? E o Espírito Santo, Jesus não vai estar aqui, vai ser 7 anos de tribulação, porque o anticristo será apresentado, tá bom? Então, igreja, o arrebatamento ele existe.
E nós temos que acreditar no arrebatamento. Nós temos que acreditar, os cristãos têm que acreditar nessas promessas do Senhor, que nós vamos subir com Cristo em nome de Jesus. Na primeira chamada, nós vamos estar nos ares com o Senhor, tá bom? Aí depois nós vamos aprender um pouquinho, aleluias, da tribulação, a grande tribulação, e depois nós vamos aprender, aleluias, um pouquinho do juízo final e da Nova Jerusalém, tá? Então hoje nós vamos parar por aqui, que é o arrebatamento. Então creia, não importa se Jesus vai te chamar antes da tribulação, não importa se Jesus vai te chamar no meio da tribulação, ou aqueles que acreditam no final da tribulação, nós temos que acreditar no arrebatamento, que vai acontecer, e nós vamos encontrar com Jesus nos ares. É para aqueles que amam Jesus, que não negam Jesus, que se esforça para fazer a vontade de Jesus, tá bom? E se você ainda não aceitou, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, tá bom? Igreja, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Tenha todos um ótimo dia, fiquem todos na santa paz do Senhor, e assim quando o Senhor permitir, eu volto. A paz, igreja. Bom dia para todos, em nome de Jesus.